Bem-vindos ao canal Resumão Filmes e Séries. O filme começa com Colin Montgomery em um avião, que está ouvindo silenciosamente a conversa do Jason, enquanto o Jason está na luta para selar um negócio importante. Vendo que Jason não vai a lugar nenhum com o negócio, e está prestes a perder o Sr. Caradenis, Colin furtivamente remove Jason de seu assento, com a desculpa de que sua esposa está ligando, e assume o negócio com seu cliente. Finalmente chega em casa com uma mulher, que ele está prestes a ter um momento íntimo, quando recebe uma ligação do Sr. Caradenis que interrompe sua noite. Colin, que se preocupa mais com o trabalho e ignora a menina. Ela com raiva sai do seu apartamento. No dia seguinte, no trabalho de Colin, o chefe o parabeniza pelo bom trabalho feito e dá-lhe outro difícil cliente, Sheikh Ali Suleiman. Imediatamente Colin segue seu caminho para o deserto, buscando uma reunião junto ao Sheikh. Finalmente conseguiu uma audiência, e foi para Decelar, onde o Sheikh passa tempo com seus amados pombos. Lá o Sheikh fala sobre seus pássaros e como eles trazem o melhor nele. Ele também expressa sua intenção de não aplicar o dinheiro na empresa de Colin. Tentando melhorar a situação, Colin começa a perguntar sobre os pombos. Sheikh fala a respeito de um torneio em Barcelona, o qual pombos participam, porém logo diz não ter um pombo perfeito para participar, e que seu sonho era concorrer e vencer esse torneio. Colin, então pergunta onde ele pode conseguir esse pombo para o Sheikh. Sheikh conta a ele sobre Josie Powell. Ele é um homem teimoso da Flandres, Bélgica, local onde o bisavô de Colin foi baleado na guerra. Josie se recusa a vender o pombo por nenhuma quantia. Logo a fim de conquistar o contrato com Sheikh para aplicação de determinados valores para sua empresa. Colin se disponibiliza para negociar o pombo com o Sr. Josie Powell. Assim Colin faz uma proposta para Sheikh, que se ele conseguir a ave o Sheikh aplicaria a quantia com ele. Sheikh, que está perto de assinar com outra empresa, não acredita que ele possa conseguir tal feito, porém concorda. Na próxima cena, Colin está em um avião em busca de saber mais sobre o Sr. Powell. Ele está a caminho da Bélgica, ele descobre mais sobre Josie, inclusive fica sabendo de sua neta, que fica em sua casa cuidando do avô. Vendo isso, ele já tem seu plano de jogo mapeado. Ele vai usar a desculpa de que está procurando o túmulo de seu bisavô paterno, para chegar na região e conhecer a todos. Chegando ao seu destino, Colin é recebido pelo assistente que forneceu tudo o que precisa para sua estadia na Bélgica. Ele pede desculpas por sua acomodação, como ele tentou e não conseguiu uma hospedagem no melhor hotel para Colin, então o mesmo ficará hospedado em quartinho na igreja. Quarto esse bem simples. Ficou de acordo com o plano de Colin, que deseja mostrar a todos que tem uma vida bem modesta. O passeio é bastante monótono, e a estrada que ele deveria seguir está com bloqueio. Então ele precisa ir para outro caminho, a fim de chegar na cidadezinha. Logo ele vai na estrada de terra, mas seu carro fica preso em uma poça de água, fazendo com que ele precise andar na chuva até a igreja. Quando ele chega à igreja encharcado, o padre acolhe com um sorriso no rosto, feliz que ele recebe a honra de abrigar um americano. O padre fica alegre em saber que ele busca informações sobre seu bisavô. O padre leva Colin até seu quarto e avisa que está assim uma bagunça, porque ele comprou móveis novos e não teve tempo de montá-los. Finalmente o padre o informa sobre a hora do jantar e apresenta Marta, sua cozinheira, que Colin avista através da janela. Mais tarde no jantar, eles conversam sobre seus ancestrais. Colin então pergunta ao padre se tem Wi-Fi. O mesmo diz que não tem internet no local, e que separou uns livros sobre guerra para que Colin pudesse pesquisar sobre seu bisavô. No dia seguinte pela manhã, Colin conversa com Marta, que está pronta para fazer seu café da manhã. Ela o informa que o padre foi à missa, e começa a preparar alguns ovos. Enquanto ela cozinha, Colin pergunta a ela sobre o estilo de vida das pessoas de Flandres, procurando o que participar já que não tem internet. Mas ela vem respondendo que basicamente nada. O pessoal passa o tempo assistindo TV e futebol. Ele pergunta se tem bar. Ela diz que sim, então ele resolve ir até o local. Chegando lá, ele encontra um homem mal-humorado que está bêbado e encontra também uma jovem que atende pelo nome de Isabel. Logo ele percebe que trata-se da neta do Sr. Josie Powell. Ele vai se apresentar, porém ela diz que o conhece, que a cidade inteira já está ciente do professor que veio em busca de informações sobre seus ancestrais.
Colin avista uma mesa de sinuca. Ela diz a ele que pode jogar com ele, porém ele precisa seguir as regras da Bélgica. Então os dois começam a conversar e jogar. Logo, eles fazem uma aposta. Se ele perder, tem que beber e se ela perder, tem que ajudá-lo a procurar pelo seu bisavô já falecido. Durante o jogo, ele acaba conversando e perdendo. Ele então saiu bêbado. Logo ela oferece para levá-lo para a igreja, onde ele está hospedado. Isabel promete que vai ajudá-lo a encontrar informações sobre seu bisavô. Ele diz para ela ficar com o carro em mãos. Ela sorri e o aconselha a beber muita água, para que ele se sinta melhor. No dia seguinte, Colin acorda ao som das galinhas. Logo vendo que estava de ressaca, Marta prepara uma bebida à base de ovos crus e café, assim ele se sente melhor. Isabel passa para pegá-lo e logo eles vão em busca da procura pelo túmulo do bisavô. Eles decidem começar pelo maior cemitério da cidade, onde tem mais de 100 túmulos. Eles fazem uma pausa para almoço. Isabel o leva para comer batatas fritas com maionese, uma das especialidades da Bélgica. Colin começa a lembrar de sua cidade natal em Nova York, lembra e comenta com Isabel sobre a pressão que seu pai sempre fez para que ele tivesse sucesso na carreira. Logo ela reforça com ele, dizendo que ele mesmo comentou que os laços familiares eram importantes para ele. Colin tenta disfarçar e disse que o ar do campo o deixou confuso. Isabel lembra que precisa se juntar ao avô no Pombo Clube. Colin expressa que tem interesse, e vendo isso Isabel o convida para ir até o local. Ao chegar no local, Isabel apresenta Colin a seu avô, que fica desconfiado e logo leva um interrogatório a Colin. Então Josie é chamado para enviar sua ave para a jornada da corrida. Isabel acaba explicando mais sobre pombos-correios para Colin. Ela explica que os pássaros são enviados para Eamon, uma cidade na França, e que são soltos. O primeiro pássaro a chegar em casa ganha. Enquanto isso Colin observa Josie pegando a ave a qual ele tem interesse em negociar, chamada de Whittaker, onde ele verifica com todo cuidado se o pássaro está pronto para a corrida. No dia seguinte a Isabel convidou Colin para sua casa, a fim de esperar o retorno do pombo. Ao esperar, a Isabel expressa seu amor por a cidade, que ela esteve a vida toda, e pelas terras que pertenceram ao seu pai, já falecido. Disse que pretende preservar o local e que a última empresa que tentou erguer um prédio naquele local ficou sem recursos. Colin ficou sem palavras. No quarto do alojamento ele teve uma ideia e pediu para que seu assistente ligasse para a tal empresa que Isabel havia comentado, e marcasse uma reunião, onde ele precisou voltar para Nova York para essa entrevista. Semana seguinte, Colin está de volta à Bélgica, onde encontra-se na casa de Isabel junto com seu avô Josie. Quando ele entra na casa de Isabel, logo vê uma fotografia de um homem. Seu avô diz ser o pai de Isabel, que faleceu no acidente de carro. Colin vai à procura de Josie, que se encontra no está em seu loft. Josie está calmo. Vendo-o desta vez ele calmamente apresenta Colin a um mundo de pombos, dando-lhe um para carregar e até permitindo-lhe nomear um pombo recém-nascido. Colin está surpreendentemente animado e se divertindo com eles. Colin até coloca o nome do pombo de Veloz. Quando eles estão conversando, a pomba Whittaker chega em casa. Eles vão rapidamente para o clube para ver se Whittaker foi a primeira ave a chegar no local. Eles descobrem que Marcel, amigo de Josie, perdeu os pombos que ele criou por toda a vida. Triste por sua perda, o amigo Josie o abraça como uma forma de conforto. À noite Marta convida Colin para ir à festa da cidade, logo ele recusa, dizendo que está cansado e que vai dormir. Porém ele perde o sono e decide ir à festa. Chegando lá ele encontra Isabel, que logo o chama para dançar. Começam com uma dança da região, onde eles puxam um parceiro para o meio da roda e beija as bochechas. Logo Marta puxa Colin, e ele em seguida precisa puxar outra pessoa. Então ele vai em direção a Isabel. Um rapaz passa sua frente e tenta beijar Isabel na boca. Colin o empurra e começa uma briga. Voltando para casa, Isabel para o carro em frente à casa do padre. Colin está colocando gelo no rosto. Ainda no carro ela está preocupada com ele, mas ele garante a ela que ele está bem. Colin então, ousadamente diz a ela que ele estava prestes a buscá-la, antes que o outro cara o fizesse. Ela diz a ele para beijá-la. Enquanto eles se beijam, Marta parece bêbada, junto com o padre que está ajudando ela. Logo Marta vira para eles e diz que ali não é local para fazer aquelas coisas. Eles riem vendo o estado em que ela está.
Isabel convida Colin para sair no final de semana e ele aceita de bom grado, e a beija novamente. No dia seguinte, Colin recebe uma ligação do seu chefe informando que o Sheik dobrou o valor para 2 milhões, e que ele estava de parabéns pela concretização das propostas. Logo Colin fica confuso, veste o terno e vai até loft onde Josie se encontra. Colin lhe informa que está ali para negócios. Colin acaba revelando que ele está trabalhando para o Sheik, no entanto Josie se recusa a ceder a venda da Ave Whittaker. Então, ele diz que entrou em contato com a empresa que pretende construir o prédio no terreno de Isabel, e que a sua empresa vai financiar o empreendimento, caso Josie não concorde com a venda. Josie disse que ele se aproveitou de Isabel e de sua fraqueza para forçá-lo a vender a ave. Ele concorda com a venda a fim de não fazer sua neta sofrer. Colin está no aeroporto, seu telefone toca, era Isabel, ele recusa a chamada e segue com seu voo para Nova York. Em seu voo para casa ele continua olhando e pensativo, pode observar que ele não está feliz, embora tenha conseguido o acordo como planejado. No dia seguinte, ele está no seu quarto olhando para a foto de Isabel e nem se importa com a garota que ele acabou de ter momento íntimo. Colin resolve visitar seus pais, chegando na casa ele é recebido com muito amor pela sua mãe. Mais tarde no jantar estão todos reunidos, ele, a mãe e seu pai. Mãe do Colin tenta puxar conversa, perguntando-lhe como Nova York tem sido, e se ele conheceu alguma menina, mas o pai de Colin não parece muito feliz com isso, pois ele só quer que seu filho se concentre no trabalho. Colin fala em Isabel, embora ele não mencione o nome dela, e explica que as coisas ficaram complicadas. Isso parece deixar seu pai desconfortável, que o confronta e os dois têm uma discussão acalorada. O debate termina quando Colin sai da sala de jantar. Colin está no sótão e seu pai vai atrás dele. Ele diz a seu pai que está vendo algumas fotos antigas. Então eles encontram uma foto de seu pai jovem. Ele diz que naquele momento a única coisa que importava para ele na época era a mãe de Colin. Colin encontra uma velha carta em uma foto antiga do seu bisavô, aquele que perdeu sua vida na Flandres, com o sinal verde de seu pai. Colin lê a carta e as palavras falam sobre amor que ele tem pela família. Isso traz um sentimento de arrependimento do seu pai, e eles logo fazem as pazes. Próxima cena, Colin é visto no avião mais uma vez, e não muito tempo depois ele está na mesa de jantar com o padre e Marta. O padre está feliz por Colin encontrar a foto do seu bisavô. Ele pede desculpas por ter saído sem avisar, pois seu pai estava doente, porém encontra-se melhor. Então o padre lhe conta sobre o pombo Whittaker, que desapareceu e que Sr. Josie está arrasado. Logo em seguida ele vai ao bar atrás de Isabel. Ao entrar ele encontra Pierre, que traz um bastão para batê-lo. Antes que Pierre bater em Colin, Isabel sai, mas também expulsa Colin, embora ele implore por apenas 1 minuto. Colin vai, mas promete continuar voltando. No quarto da igreja, Colin monta todos os móveis, inclusive a cama. Vemos ele triste e desanimado. No dia seguinte, Colin vai para a casa de Josie. Ele encontra Josie em seu loft cuidando de Veloz, o pombo que ele nomeou. Josie diz que o pombo cresceu e que está totalmente pronto para competir. Josie pergunta por que ele está lá, e Colin confessa que quer ver Isabel, para ele contar quem realmente ele é. Josie diz que ele só vai falar com Isabel se ele trouxer o pássaro dele de volta. Colin explica que pessoas como Sheik não costumam desfazer negócios, e que ele poderia acabar perdendo o emprego dele, caso isso ocorra. Então, logo Josie diz a ele para se afastar deles e principalmente de sua neta. Durante a noite na mesa de jantar, Marta coloca a janta para Colin, que a pede para ficar. Ele diz não entender como um pássaro pode ser tão valioso para as pessoas. Ela então explica porque o Whittaker não é apenas um pombo. Ela explica que o Whittaker é o primeiro pássaro que saiu para voar, após a morte de Tony, filho de Josie. Ela reforça que todos se lembram de Tony sempre que a ave voa, e também ressalta o amor que Josie tem pelo pássaro. Colin tem a sensação que tirou algo importante da vida de Josie e Isabel. Na cena seguinte, podemos ver Colin voando para Barcelona, a fim de conversar com o Sheik. De volta a Flandres, Isabel está almoçando com seu avô, e ela diz a ele sobre Colin, que voltou até ela e foi procurá-la. Mas vendo quão determinado Colin é, o estado em que sua neta está e não querendo que a notícia venha de outra pessoa, Josie dá a notícia de quem Colin é, e como ele vendeu ao Whittaker. A notícia quebra o coração de Isabel.
Seu avô a conforta. Colin foi atrás do Sheik. Ao chegar na sua residência, o Sheik o recebe para tomar um chá. Ele tenta explicar sobre a pomba Whittaker, porém o Sheik o interrompe e diz que ela está participando do torneio em Barcelona. Sheik convida Colin a passar a noite em sua casa. Logo durante a noite ele invade o pombal do Sheik. O alarme é acionado. Então ele pede para conversar novamente com ele. Durante a conversa, Colin explica qual foi seu plano para conseguir comprar a pomba. Diz que agiu de forma errada e pede para o Sheik reconsiderar e devolver a pomba. Na próxima cena, o padre está animado procurando por Colin. Ele vai até Isabel concentrada em sua leitura. Ela informa que Colin não está por perto. O padre mostra a ela o que descobriu sobre o bisavô. De volta ao quarto na igreja, Colin está fazendo as malas e está prestes a partir para Nova York quando o padre o interrompe. Ele diz que ele pode saber onde seu bisavô foi enterrado. Isso surpreende Colin, fazendo o padre narrar a famosa história de Charamil, o pombo de guerra que salvou a vida do exército britânico. O padre é convencido de que o bisavô de Colin está enterrado na estátua de Charamil. No início da manhã, Isabel está regando as plantas na casa do avô, quando escuta o som de um helicóptero, que está pousando em frente à casa. Ela fica chocada ao ver um homem estranho procurando por seu avô. Quando seu avô sai para ver com que Isabel estava conversando, descobre que trata-se do Sheik que comprou sua pomba. Ele então pede uns minutos para conversar com eles. Então Isabel serve um chá. O Sheik acaba confessando que Colin o procurou dizendo que gostaria de desfazer a compra da pomba. Que ele cometeu um grande erro, pois não sabia que se tratava-se de um pássaro muito querido. Então, logo seu avô olha para Isabel e a encoraja para buscar por Colin. Nesta busca, podemos ver a ave retornando para casa e Isabel indo em busca de Colin. O padre lhe disse onde ele poderia estar. Ela vai rapidamente para o cemitério. Enquanto isso, Whittaker ainda está ligado sua jornada para casa. Isabel chega ao cemitério, ela corre para onde Colin está. Ele está sentado na frente do túmulo do seu bisavô. Na mesma hora, a pomba Whittaker também chega ao Josse no loft, chocando o Josse e o Sheik. Emocionado em frente ao túmulo do seu bisavô, Isabel conta que o Sheik os procurou e contou tudo que Colin havia feito. Então eles se beijam. Já o Sheik está no loft de Josse, promete que eles irão competir novamente, porém a ave continuará no loft de Josse. O mesmo fica muito emocionado com a proposta do Sheik. O filme termina aqui. Valeu, pessoal!